Muito bem, vocês estão ouvindo a Rádio Nova Salvação. Nesse momento são exatamente 20 horas e 30 minutinhos. Nós estamos aqui no estúdio com uma programação hoje diversificada. Temos dois varões aqui, homens de Deus, evangelista Valdomiro, lá de Cuiabá, agora está morando aqui na cidade de Palhoça. Também o Diácono Lucas, também lá da Bahia, está também residindo já aqui em Palhoça. E a gente combinamos de eles estar conosco hoje nos estúdios aqui da Rádio Salvação para transmitir para você, ouvinte, para você, irmão, para você que está aí conectado conosco, ouvindo, você que é ouvinte da Rádio Nova Salvação. Nós vamos dar um tempinho para que você compartilhe o link, para que você possa chamar mais alguém que esteja precisando de um incentivo espiritual. Porque hoje nós vamos ouvir eles falar sobre a conversão, quando eles entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, se houve mudança, não houve mudança, qual foi as mudanças, e assim você vai poder ter mais a certeza. Porque a Rádio Nova Salvação, o intuito dela é transmitir para você uma palavra que transforma, uma palavra que vem renovar a tua vida e você vai ser transformado nesta noite. Fique comigo, será um prazer estar com você. Maravilha, maravilha do Senhor. Estamos então aqui com nossos amigos, nossos irmãos. Eles estão aqui já prontinhos. Nós vamos começar o programa de hoje, o programa da Rádio Nova Salvação, que leva a palavra do Senhor dia e noite para vocês, sem intervalo. E também hoje vai levar uma palavra para você que você vai se encontrar e vai se achar e vai ser feliz. Quero cumprimentar o evangelista, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, irmão. Muito bem, vamos também cumprimentar o nosso amigo Diácono irmão Lucas. A paz do Senhor, irmão Lucas. A paz do Senhor, povo de Deus. Muito bem, vocês estão aqui na Rádio Nova Salvação pela primeira vez, espero que seja muitas vezes vocês estejam aqui cooperando conosco, porque é gratificante a gente poder falar do grande amor do Senhor Jesus. Nessa noite nós queremos assim começar com o nosso, para que ele venha assim falar algo que esteja no seu coração, como Deus tem abençoado, como Deus já abençoou, como Deus está abençoando e como Deus irá abençoar. Evangelista irmão Valdomiro, eu deixo os microfones da Rádio Nova Salvação totalmente com o Senhor. E você, ouvinte, ouça o que o Senhor tem colocado no coração do servo de Deus. É com o Senhor. Aos ouvintes da Rádio da Nova Salvação, a todos os ouvintes e irmãos, boa noite e na paz do Senhor, e que Deus os abençoe e fique conosco para esses momentos que havemos de passar aqui transmitindo, testemunhando daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Para nós a oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez, somos gratificantes por tudo que nos tem proporcionado. E nossa boa noite, e assim eu devolvo a palavra. Amém, vai ser assim, irmão Valdomiro. Me diz, o senhor há quanto tempo o senhor já o senhor escolheu servir a Jesus, ter Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quanto tempo, o irmão evangelista? Desde meus 15 para 16 anos, eu me batizei na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Isto é numa cidade lá do Mato Grosso, do nome Nobres. E ainda bem, na minha adolescência, eu tive o privilégio de ser evangelizado, ainda bem mais criança, quando ainda não tinha, ou não entendia quase ainda a respeito o significado da salvação em Cristo Jesus. Meus pais foram evangelizados por missionários norte-americanos. Eles pousavam cada 30 dias
no final de semana com seus aviões em frente do sítio onde nós morávamos. E ali a gente, pela primeira vez, eu pude também ouvir, mesmo que não sabia ainda o grande significado da salvação em Cristo, mas aquilo já atraía a minha vida. E assim a gente começa aprendendo a palavra pelos pais, né? Também logo após eles creram e aceitaram Cristo como Salvador. E por esse fruto, graças a Deus, com meus 16 anos, eu me batizei. Que maravilha, né, evangelista? Hoje o senhor é evangelista, o senhor falou aos 15 anos, aceitando Jesus. Talvez alguém pode pensar assim, ele perdeu a mocidade. Perdeu não, acabou aglomerando coisas boas, né? Porque para a juventude, na época que o senhor se converteu, também era difícil como nos dias de hoje. O mundo já oferecia muitos atrativos. E oferecendo atrativo, a pessoa fica assim, bambaleando, será que eu sirvo a Deus? Será que eu me privo de alguma coisa que sei que é o que Deus não gosta? Então, naquela época também já tinha que ter uma escolha em servir a Deus, e era um pouco bem mais difícil as coisas. No meu tempo já também, quando eu servia, quando eu conheci Jesus Cristo, que apresentaram para mim na época também, praticamente aí me criei dentro da igreja. Meus pais se converteram também, eu tinha 7 anos. Hoje, eu já digo a minha idade, não tenho vergonha. Estou com 57, vou fazer 58, então vai para 51 anos convivendo dentro de igrejas, de templos, né? Que igreja somos nós. Alguém talvez já esteja falando, a igreja é o coração, é claro que é de um templo, né? Que é considerado igreja, mas é gratificante. Mas na época que o senhor se converteu, aos seus 15 anos, que o senhor assim comentou, eu creio que também já existia muito atrativo através aí do mundão, oferecendo coisas, mas o senhor preferiu assim servir a Deus, e os benefícios que ele trouxeram dali para cá, creio que foram bastantes. Se nós formos numerar aqui, nós vamos ficar aqui um bom tempo numerando, mas o senhor faz um resumo do resumo, para que esse povo que esteja ouvindo lá possa vir entender que é gratificante servir a Deus, entregar o coração ao Senhor, ter Ele como Salvador, porque neste mundo aqui é tudo ilusão e tudo é passageiro, e estamos esperando aí o porvir, que é a eternidade com Cristo, né? Eu deixo novamente com o senhor, que fizemos ali essa troca de... Eu sei que vai chegando, o senhor vai lembrando, vai se lembrando, mas os ouvintes que estão lá do outro lado, eles vão ficar surpresos, porque eu já ouvi alguns testemunhos que o irmão Valdomiro contou o que Deus fez para com ele. O senhor resume num milagre bem antigo e num milagre posterior, que os ouvintes estão ouvindo, né? Então, eu estava ouvindo nosso evangelista aqui, da rádio, aqui, do Moacir Ribeiro, falando a respeito da forma como eu recebi, né, a minha transformação, como é que eu fui para a igreja, né? Como ele disse, assim, um milagre bem antigo e um mais recente. Eu, com meus 14 ou 15 anos, no momento que estava somente eu, minha mãe e 2 irmãs e um irmão. E naquela época éramos, se não me foge da mente, éramos 4, né? E a irmã mais velha, ela, por um motivo óbvio, né, ela saiu e foi para um local distante, e
meu pai, ele ficou muito contristado por isso e ele acabou, como ele ainda não era cristão, né, professo, ele foi resolver o problema na bebida. Só que isso não resolve para o homem. Acabando ele pegando uma direção e sem nós mesmos saber para onde, ficamos sabendo depois de alguns dias, ele foi à procura da minha irmã. E no período de 30 dias que ele ficou ausente, eu fui acometido de uma enfermidade logo naqueles dias e nós vivíamos em casa alugada, nós não tínhamos uma moradia própria. E a minha mãe, ela é uma mulher muito, muito dinâmica, trabalhadeira, ela fazia costuras, ela trabalhava serviço doméstico e ali, como nós estávamos morando na cidade próxima de onde a gente morou no sítio, que a minha avó ainda morava naquele sítio, após a saída do meu pai, ela resolveu nós voltar ali por uns dias, até que a gente tomasse uma direção para a nossa vida ali na cidade, como a gente já estudava ali na cidade, então a gente precisava estar ali. E aí nós fomos para o sítio da minha avó e naquela época usava muito deitar em rede. Como eu estava muito enfermo já, com quase 30 dias acamado ali já no sítio, onde eu falo para minha mãe, chama os crentes da tua igreja e vem orar por mim. E aquele dia reuniu ali os crentes da igreja da minha mãe, eu não era ainda professo, e aquelas irmãs, aqueles irmãos começaram o culto, louvando a Deus, e depois oração, e eu não vi quando terminou. E eu já não tinha sono naqueles dias, eu quase não dormia à noite, e naquele dia, quando eu acordei, era 6 horas da manhã, eu senti o meu corpo sarado. Eu fui até a minha mãe e disse para ela, e ela perguntou, meu filho, como você está? Eu falei, mãe, eu estou todo molhado de suor, porque eu tinha febre, eu tinha dores, eu tinha um mal que estava ali no meu corpo. E ela disse assim, eu levantei, troquei você umas 3 vezes, porque você molhava todinha a tua roupa. Então, meus irmãos, meus amigos, aí uma experiência muito, para mim, muito especial, ainda lá na minha infância, eu tinha meus 14 para 15 anos naquele momento, e ali eu recebi um grande milagre. Atribuo que naquele dia o Senhor também me salvou. Por que eu digo com convicção que a partir daquele dia, dentro de uma semana, eu tinha fisicamente diferente já, com força, com vigor. Eu começo a ajudar minha mãe, nós fomos para a cidade novamente, conseguimos um terreno e daí começamos a construir, e a partir daquele momento a gente começa a ter uma residência própria. E tudo aquilo que eu fazia lá na minha infância, eu perdi a vontade de fazer. Eu não tinha mais vontade de fazer aquilo que eu fazia. Junto aos meus amigos, né, lá da infância, de estar nos campos de futebol, nos banhos nos rios, algumas brigas que aconteciam muito entre os meninos. Tá? E aquilo foi um momento quando eu fui à Igreja Assembleia de Deus e senti atraído por tudo quanto eu ouvia ali na igreja. Os hinos que os irmãos louvavam, para mim aquilo era uma glória na minha vida. As mensagens também, as línguas estranhas, como diz a Bíblia, né? Que é o dom do Espírito Santo, concedido para os salvos, eu sentia muito maravilhado por aquilo. E naquele momento, naqueles dias, eu volto à minha mãe e disse para ela, minha mãe, eu vou fazer uma decisão de servir a Deus, mas é na igreja, na Assembleia de Deus. Ela disse, meu filho, não importa
onde você queira servir a Deus. O importante é que você sirva a Deus. Como ela era da igreja presbiteriana no Brasil, ela me deu essa autorização. Eu fiz a minha decisão, fui para a igreja e logo, um pouquinho meses, assim, talvez um mês, o meu pastor, meu dirigente, ele foi até a casa do meu pai pedindo autorização se eu podia me batizar. E eu tive a chancela deles, meus pais, que eu podia batizar, que eu podia, e lá eu me batizei. Em menos de 2 meses o Senhor me selou com o dom do Espírito Santo. Aleluia. Que bênção. É maravilha do Senhor, né? A gente ouvir a experiência das pessoas que tiveram encontro com Deus e ver a satisfação, o prazer quando o irmão relata, o evangelista relata que quando ele entregou verdadeiramente a vida ao Senhor, ele perdeu aquele entusiasmo, aquele desejo de praticar as coisas aí que o mundão oferece, sabendo por quê? Porque Deus se agrada daquele que se guarda, daquele que deixa exclusivamente o seu coração para Ele. E eu vejo nas palavras do evangelista como Deus trabalhou de uma maneira que ele não se sentiu mais escravo praticar as coisas que praticava antes, que gostava, ele perdeu totalmente o interesse, passou a se dedicar somente à obra do Senhor, se batizando nas águas, logo também provavelmente recebeu o batismo com o Espírito Santo. É bênção do Senhor, é maravilha. Agora você vai ouvir um pouquinho, irmão Valdomiro, quem sabe o senhor quer concluir mais alguma coisa? Ou ouvimos o Lucas, depois o senhor conclui? Vamos ouvir o irmão Lucas? Então tá. E depois eu quero concluir assim, o tempo que me resta para mim fazer na conclusão. Até meia-noite é tempo aqui para lá. Meu Deus. Só que tem algo que nos espera ali, que nós temos ali, forte. a hora que nós receber a comunicação que está pronta, nós somos assim, fizemos o fechamento da programação. E você que está nos ouvindo, fica aí, porque você vai continuar ouvindo esses testemunhos, essas palavras, o qual Deus tem colocado no coração desses homens de Deus. Vamos então ouvir o irmão Diácono, irmão Lucas, que era lá da Bahia, agora é daqui, agora já é, por exemplo, paleocense, né? Meu Deus. Tá bom, meu irmão? Fique à vontade. Meus queridos irmãos, né? A gente passa a ouvir um servo de Deus assim, né? A gente vai ouvindo e às vezes vem a lembrança que na maioria das vezes a gente já passou por algumas coisas, né? Mas eu venho falar para vocês assim, irmão, que eu fui nasci e me criei num lar evangélico, né? Então eu não... Quando a gente crescia ali no lar evangélico, meu pai era presbítero, tomava conta de igreja, e a gente sabe que muitos podem até não concordar, mas não era essa facilidade que tem hoje de ser crente. Porque a doutrina da Assembleia, ou você era crente ou você não era, né? Hoje, o irmão já falou a idade dele, eu posso falar também, hoje eu tenho 43 anos, mas eu nasci e me criei no Evangelho. Meu pai é pastor, né? Era pastor aí na igreja, ele pastoreava ali. E a gente ia para a igreja, não tinha esse negócio de dizer assim, eu não quero ir, ou eu vou depois, não. Você ia na frente, o pai ia andando e você ia na frente. Enquanto estava na tutela do pai, o pai e a mãe que resolviam, né? Eles que resolviam. Como diz o outro, o último apito era deles. Não tinha com bico ou sem bico, não tinha história, entendeu? Então a gente estava ali, era aquela doutrina, não podia jogar bola, não podia jogar gude, tinha que ser crente. Então, como filho de crente, a gente ia para a igreja, aquela coisa toda, mas sempre ia para a escola, né? E tinha aquele desejo de conhecer o mundo. E um certo tempo, os meus pais mudou daquela cidade. E aí eu fui com eles. Mas chegando lá, eu não me adaptava àquela cidade. Então eu passei a morar com a minha tia.
né, já com seus 18 anos, 17 anos por ali. E eu fiquei uns 4 anos morando com a minha tia. Mas aí conheci certas amizades, comecei a envolver com coisas que era bem de... coisas mesmo assim de mundano mesmo, né? Só que eu tinha um negócio, né? Tinha coisas que eles faziam que eu não fazia. Porque como filho de crente eu sabia as consequências daquilo Sabia o ali. que era certo e o que era errado. E o que era errado, entendeu? E aí aquele tempo foi passando, mas dentro de mim, às vezes eu passei a beber, né, a fazer certo tipo de coisa e chegava no final de tudo, dava aquele vazio, aquela coisa assim, sabe aquela... sentia falta de alguma coisa, não é, Faltava, se não era... faltava. O senhor falando aí, eu me lembro, eu vejo aqui, porque muitos que estão ouvindo, estão assim, pô, parece que ele está contando a minha vida. Porque antigamente era bem cerrado, você era muito, vamos dizer assim, vamos abrir o jogo, era mesmo a forçar. Forçado, Você forçado, tinha que estar forçado. como adolescente, Sim. como criança, como jovem. Como agora o senhor falou que chegou um certo tempo, o senhor talvez completou a maioridade, aí o pai e a mãe já não estão mais na tutela, Sim, já sim. deixa a liberdade, é onde a pessoa acaba saindo. Mas a misericórdia de Deus é porque tem pessoas que saem e não conseguem mais Com retornar. certeza. É um grande perigo quando a pessoa se afasta do Evangelho. Hoje há muitas atrativas, as coisas que querem fazer para que a juventude fique dentro da igreja. Por um lado até que é bom, por outro lado é um pouquinho mais, eles ficam não tendo uma intimidade com o Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu era jovem, tinha outros jovens também, a sexta-feira a gente ia para os montes orar, Isso aí. buscar a Deus. É verdade. Era isso que nos alegrava, era isso que nos mantinha de pé e nos livrava das más companhias. Porque é uma estatística, até corriqueiro aí, que os entendidos falam que se você tem 5 amigos, você vai ser a média daqueles 5 amigos que você frequenta. Verdade. Você é influenciado. E para quem conhece o Evangelho, para quem conhece Jesus Cristo e começa a buscar dele, ele não vai ser mais influenciado, ele vai influenciar alguém. É verdade. Né? E isso, talvez, essa falta que o irmão sentia quando estava lá fora, era o Espírito Santo chamando, volta porque eu tenho uma obra contigo. E é gratificante, né, irmão? Verdade, verdade. E aí eu sei, irmão, que nesse meio período ali, né, eu sentia falta, na verdade, eu sentia falta de estar na igreja ali, sabe? Mas o mundo acabou me puxando e eu fui indo, e chegou um tempo, né, recebi uma profecia, né, que Deus ia me dar uma família, que Deus ia me dar uma casa, um ministério. Mas, irmão, eu estava um jovem já largado pela sociedade. Certos pais não queriam nem que os seus filhos andassem comigo, porque para muitos dizia que para mim não tinha mais jeito. Mas um certo dia, eu tinha uma mãe que orava muito por mim, muito mesmo, irmão. Isso é que segura. Uma mãe ali, uma senhora aquela do círculo de oração, sabe? Uma pessoa que você poderia ir lá qualquer hora que ela estava orando. E ela não desistiu de mim. Ela não desistiu, sempre ela estava ali com aquelas palavras de carinho. E o meu pai era muito duro, né? Era aquele homem com aquelas palavras duras, não tinha... Meio termo. A palavra é essa aí, não tinha meio termo. Então, sempre aquela mãe ali acariciando, falando. E um dia, eu me envolvi numa briga e ela disse, a partir de hoje, se adaptando ou não, você não volta mais morar com sua tia. E aí eu voltei para casa dos meus pais. Só que lá, mesmo eu sendo de maior, o negócio era mais embaixo, né? Era mais sério. Debaixo do teto do pai, tem que fazer, correto. andar como eles querem, né? Não, é que nessa juventude de hoje que você diz, meu filho, faça uma coisa. Não, alguns depois. Alguns mandam nos pais, né? Infelizmente.
né? Então eu passei a estar ali, irmão. Só que foi indo, conheci uma jovem, né? Promessa de Deus, conheci uma jovem. E nesse meio tempo a gente foi indo, e aí ela, como serva de Deus, disse, não, só vou namorar com você se você ir para a igreja, Eita! né? Só vou passar a namorar com você. Mas aquele homem que ele vem do mundo, irmão, ele não tem aquele costume de estar ali. Mas ela foi uma menina perseverante, né? Mas coisa de Deus mesmo, Deus foi mudando ali, irmão, e para a glória de Deus, eu comecei a ir para a igreja, mas não pense que ela já foi ali naquele jeito, não, não. Aí foi indo, e Deus foi trabalhando ali. Esperou para a conversão, o retorno Correto, do jovem, né? Esse que é o problema da maioria dos jovens, porque eles querem namorar primeiro e orar depois. Isso aí é uma estratégia diabólica, né? Tá entendendo? Eu sempre falo para a juventude, o jovem, que a paixão é coisa Meu diabólica. Deus. Meu Deus. Já está dizendo paixão, já está derivando de passageiro. Passageiro. Passa e daí fica o que depois? Vai ficar, vamos supor, tristeza, vai ficar angústia, vai ficar a decepção. Com certeza. Mas quando você espera em Deus, é diferente. A alegria é constante. verdade. Como diz um certo texto, a tristeza pura de alegria, né? Irmão, a gente resumindo, né? Porque querendo ou não é uma rádio, então a gente não tem tanto tempo assim. Nesse meio tempo, para quem conhece, né, sabe, ali na Bahia, Santo Amaro, tem um lugar que tem 10 dias de festa. É 10 dias de festa. Ganharam do judeu que faz em 7 dias. Lá faz 10 dias. E ainda tem o último dia que é o tal do arrastão. Aquele ali é coisa do cão mesmo. Nossa. Irmão, e nesse meio tempo, né, eu aí sempre indo ali meio tempo, mas chegou um tempo ali que eu fui para aquela festa. Irmão, mas eu tinha ouvido uma semana mais ou menos que Deus estava me dando uma última oportunidade. Eu fui em um culto daquele ali e eu vi alguém chegou para mim, tinha vários jovens ali, mas ele chegou para mim e disse, ó, Deus está te dando uma última oportunidade. Eu temi, eu criei, mas eu não aceitei. E eu fui para essa festa. Irmão, quando chegou lá com umas 3 horas da manhã, e acabaram me pegando ali, né? Como disse o outro, me deram umas porradinhas ali. E eu pude ver, irmão, que foi um milagre. Talvez você está fora da igreja e as coisas não acontecem para destruir você, porque talvez você tenha um parente, tenha uma mãe, tenha um pai que está orando. Essa é a questão. Para que eles não sintam tristeza, o que acontece, o que há de acontecer com o filho, Deus, ele sendo fiel, Deus cuida dos seus. Com certeza. Mesmo os seus sendo infiéis a ele. Com certeza. Eu sempre digo isso, Deus não quer ver a tristeza daquele servo. Porque se não me foge a memória, Romanos 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é algo que você que está ouvindo esse relato, como o irmão Luca aqui, já que o irmão Luca está contando, que ele teve livramento porque a sua mãe, seus pais eram tementes a Deus. E você que está ouvindo do outro lado, é a mesma coisa também contigo. Se procurar na tua genealogia, você vai encontrar alguém que está de joelho pedindo para que Deus tenha misericórdia da tua vida. Mas escape o quando você puder e retorne aos pés do Senhor. Não olha para quem te ofendeu, para quem te machucou, para quem falou de você, olhe somente para Cristo, né? E daí retornando, quando o Senhor falou, teve o livramento, sim, aí você teve a certeza que Deus tinha um plano contigo. E eu naquele momento ali, né, eu estava com meus colegas ali, estava um pouco embriagado, né, mas naquela mesma hora ali eu sarei. Não sei dizer como, mas eu sarei. E naquele momento, irmão, mas me deu uma angústia tão grande assim, sabe? E eu disse, ó, vou para casa. Aí eles começaram, né, porque a gente só, como diz o outro, só saía no arrastão. Eu disse, não, vou embora. Ele disse, gente, o que é isso? O que é que deu? Eu disse, não, vou para casa. Irmão, quando eu cheguei em casa, que eu bati na porta, a primeira vez que eu bati na porta, a minha mãe abriu a porta ali. Já pelas suas quase 5 horas da manhã, nessa abrindo
meio escuro ainda, mas ela... E eu sei que ela abriu aquela porta e ela falou assim, aconteceu o quê? Eu disse nada. Ela perguntou de novo, aconteceu o quê? Eu disse nada. E aí fui deitar, tomei banho e fui deitar. Quando foi no outro, de manhã cedo assim, né, já umas 8 horas, pudesse assim, ó, Deus me deu uma visão, eu estava aqui orando pela sua vida, e Deus me deu uma visão que alguém batia na minha porta e dizia que você morreu. Mas eu não aceitei aquilo ali, eu orei, por quê? Porque Deus me fez uma promessa que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Irmão, então que a gente pode ver que se não aconteceu nada contigo até hoje, é porque tem alguém orando. Mas até essas orações, um dia, ela cessa. E, resumindo, eu sei que eu voltei para a igreja e, pela misericórdia de Deus, estou aqui até hoje, irmão, firme e forte. E eu digo para você, você só tem a ganhar. Glória a Deus, é verdade. É verdade. Temos aqui nossos irmãos que já estão mandando, só não me mandou a cidade, mas estão ouvindo. Lá é a Núbia. Núbia Salvador, está Bahia. ouvindo. Maravilha do Senhor, viu? Está ouvindo a Rádio da Salvação. É bênção do Senhor. Você que está aí também ouvindo esses testemunhos, enquanto o irmão Lucas, a irmã Núbia da Bahia, falou aqui, vai meu forte abraço a vocês aí da Bahia, a todos que estão ouvindo. Eu não estou conseguindo baixar a relação aqui dos estados que estão conosco, dos países, mas aonde você está, eu tenho a plena certeza que você está sendo edificado Glória a através Jesus. desse testemunho, porque se nós olhar pelos textos bíblicos, nós vamos encontrar muitas pessoas que correram até Jesus e quando se aproximaram de Jesus, Jesus fez uma transformação. Verdade, verdade. Jesus não corre atrás de você, a não ser, pode ocorrer, como a gente tem textos bíblicos que a gente pode fazer uma conjectura, quando Jesus sai, manda os discípulos atravessar para o outro lado, que ficava em Gadara, os discípulos ficaram apavorados porque estavam em alto mar, né? Jesus foi até o Gadareno. Mas por que foi até o Gadareno? Deixa eu fazer uma exégese do texto aqui, ó, para você que está ouvindo. Jesus foi até lá porque provavelmente lá tinha alguém que estava sofrendo com as atitudes daquele homem. E aquele homem precisava ser liberto também. Jesus foi até o encontro dele. Então, se você está sofrendo com a tua família, ou com um da família que não está aí frequentando a igreja, você está fazendo calos no joelho, pedindo a Deus misericórdia, continue, porque Deus é misericordioso. No momento que Ele assim parar, no momento que Ele conseguir a sentir esse vazio, o qual o Lucas sentiu aqui, que esse vazio só se completa com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus. Quando você sentir isso, aí é a hora que Deus entra em ação, quando o coração se volta para Deus. Deus não quer ver você sofrer. Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio. Então, aqueles que buscam a sua presença. Aqui, a irmã Núbia está mandando um abraço ao irmão Lucas. Amém. E vamos passar aí para o nosso evangelista que está ali. Como diz assim, um velho ditado antigo, não sei se vocês se lembram, né? Não dizia assim, olha, o hino está na ponta da agulha, ele está na ponta da língua para falar, né? Glória a Deus. Eu disse, irmão Valdomiro, senhor tem as suas liberdades, mas seus comentários, eu acompanhei 10 minutinhos aí com palavras, com finalização, depois passamos ao irmão Lucas também. Pois bem, meus amigos, irmãos, temos ouvido aqui testemunhos aqui maravilhosos. Eu quero dizer que eu já disse aqui na igreja que eu sou de origem. Eu estou aqui hoje em Paroça, congregando na Igreja Nova Jerusalém, conhecido bairro Formiga, né?
temos o nosso pastor Elisã, e um grupo de obreiros, irmãos, amigos. Eu tenho muito carinho por todos, até porque eu chego aqui em final do ano de 2021 e encontrei aqui uma igreja, na época que pastoreava o pastor Jair, e eu mais minha esposa, fomos muito bem acolhidos por eles e continuamos sendo acolhidos pela nossa liderança, pastor e a igreja. E eu dou muito graças a Deus por tudo isso. Inclusive aqui eu estou juntamente do irmão que o irmão Moacir, evangelista, né? Nós encontramos um dia no corredor da igreja após uma comemoração e parece que Deus Deus permitiu que a gente tropeçava um no outro. E a partir daquele momento formulamos uma amizade, uma comunhão, e por que não dizer assim, este homem, né, homem de Deus, vamos dizer, Deus usou ele para me ajudar, tá? Eu sou muito grato por tudo que ele tem feito por mim, assim como alguns outros irmãos, né? E aqui está também o nosso irmão que já tem testemunhado aqui, irmão Lucas Assis, né? E irmão gente boa também. E assim, meus irmãos, meus amigos, eu sempre digo, eu cheguei aqui, eu não vim para ficar, mas acabei ficando. Eu, numa próxima oportunidade aqui, se eu for convidado novamente nessa rádio aqui, eu vou dar mais os testemunhos do que aconteceu, o motivo pela qual eu vim até aqui. E o que Deus já fez por mim. Eu quero só adiantar que em 2021, final do mês de março, eu fui acometido pela Covid. Naquele momento, fiquei 40 dias internado. Eu digo hoje, era necessário eu passar por aquilo. O que eu quero adiantar é que Deus me concedeu vida nesse período e me fez depois chegar até aqui. E aqui Deus fez algo muito grande na minha vida. Eu quero encerrar por aqui, mas tem um versículo bíblico que eu amo muito, que diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, que diz assim: porque ainda por um pouquinho do tempo, e o que há de vir virá, glória, e não tardará. Prezados irmãos, quando eu leio este texto bíblico aqui, eu me encho de graça em Cristo. O motivo de nós, como já testifiquei aqui, lá ainda na minha infância, de interessar em buscar saber respeito à salvação. O que é engraçado aqui, em tudo isto, que eu, naquela idade de 12 anos ainda, como eu disse, meus pais já sendo evangelizados, a minha mãe tinha uma Bíblia bem antiga. Eu lembro bem como hoje. Aquela Bíblia era tão antiga que o Salmos, era escrito lá com PH. Meu Deus. Só para os irmãos terem noção. E aquela mesma Bíblia, após eu ouvir o aconselhamento, a mensagem da palavra, eu pedi a Deus assim, falei, vou abrir essa Bíblia aqui, eu quero ver se realmente é isto que Deus exige do homem para que entre pelo canal da salvação, da vida eterna.
Eu abria a Bíblia e sempre aquela Bíblia confrontava. Ou seja, ela era contra o meu pensamento, o meu desejo, porque eu queria continuar na situação que eu estava, mesmo ainda na minha adolescência. E com isso foi quando o Espírito Santo foi agindo em mim e até chegou ao ponto de eu ser completamente atraído pela palavra e entregar a minha vida para o Senhor. E quando aqui nós lemos este texto sobre, por um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, aqui está dizendo sobre a vinda, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra. Ele morreu sobre a cruz para dar o direito de nós hoje estarmos aqui falando do amor de Deus, porque Cristo é o reflexo vivo do amor, do grande amor de Deus para com os homens. Mesmo que muitos não dão créditos, mesmo que muitos não estão nem aí por este grande amor de Deus que Ele concedeu para a humanidade. Verdade. Mas Ele, Jesus, Ele veio para cumprir o desejo do Pai e o amor, o grande amor que Ele tem para conosco. A ponto da própria Bíblia dizer lá que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meus prezados, que o Valdomiro Lemes foi atraído e recebi esta graça do Pai, e hoje eu sinto a presença desse Deus poderoso em todos os momentos da minha vida, e é o que eu quero que nossos amigos também possam receber esta graça do Senhor. Basta apenas você entregar a sua vida para Ele. É verdade, é gratificante a gente poder ouvir. Se Deus deu o seu único filho para resgatar a humanidade, como um pinhãozinho, resgatar a humanidade da escravidão, porque se Jesus não viesse e não derramasse o sangue, nós não teríamos mais oportunidade de escolher Ele para ser salvo, porque nós já estávamos condenados com o mundo, nós já estávamos condenados pelos atos, quando nós olhamos, quando Adão e Eva desobedecem à ordenança de Deus, ele constrói um muro, ele constrói ele separa, ele constrói algo que separa a intimidade do Criador para a criatura. E para que isso eu pudesse ter um livre acesso novamente, teria que vir o Filho de Deus, morrer na cruz, derramar seu sangue, para que todos fossem livres, não tivesse, porque antes não teria escolha, não tivesse mais prisão. Hoje você enfrenta dificuldade, você acaba não usufruindo das bênçãos do Senhor, porque provavelmente você trocou a presença de Deus, o livramento que Deus já te deu, de estar livre, de escolher se quer continuar com Deus ou não, se quer continuar fazendo as coisas certas ou não. Deus te deu essa oportunidade. Agora você simplesmente ignorou, trocando a liberdade por uma prisão, pelo momento de prazer, pelo momento momentâneo. Muitas vezes, como falou o diácono irmão Lucas, vem aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia. Verdade.
que se você não correr aos pés do Senhor, isso pode virar em uma depressão, você perder a vontade de É viver. verdade. Isso é, resumindo, o que é depressão? É você perde a vontade de ser um ser humano e muitas vezes provoca-se tirando a própria vida. É verdade. Não sabendo você que Jesus já pagou a tua conta e Ele já te livrou. São João 8, verso 34, 35 diz que o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Mas para que Cristo já fez a sua parte. Agora, para você continuar livre, você tem que se abstinar de algo que faz com que você se prende, com que você se torne escravo. Então não seja mais escravo, seja livre, porque Cristo já te libertou. Só precisa você correr aos pés dele como o Lucas fez. Como o Lucas fez, correu aos pés do Senhor, Glória porque a ele Deus. viu que esse mundo não iria levar ele a muito longe. É verdade. Você ainda está de pé? Você ainda está assim desta maneira? Porque Deus tem algo para você melhor. Aleluia. Olha bem, os pensamentos de Deus são tão grandes que o apóstolo Paulo vem fazer uma analogia, como se fosse a distância entre a terra e o céu, em seus pensamentos que Deus tem para com você. Aleluia. Irmão Lucas, deixa eu contigo também. O irmão Valdomiro já fez as suas considerações, depois agradece. Aleluia. Já agradeceu? Foi. Amém. Irmão Lucas, é contigo. Irmão, eu sou grato a Deus, né, por essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com os irmãos que se encontram do outro lado, né. Alguns, assim, já passou por a mesma situação, outros estão passando, mas uma coisa eu tenho para te dizer: se apega com Deus, né, porque a palavra do Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer. No livro de Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muitos só usam metade do versículo, né? Resistir o diabo e ele foge de você. Não, tem que sujeitar a Deus. E como é que a gente se sujeita a Deus? Ficando cada dia mais ligado. Tendo mais atento para não praticar as coisas que Deus não se agrada. E aonde está escrito? É na palavra do Senhor. Examinar a Escritura, porque cuidar e ter nela a vida eterna. E por que sofre o homem? Por falta de conhecimento. E a palavra do Senhor é o conhecimento. Sim. E outra coisa, não acontece nada na tua vida se você verdadeiramente está na presença de Deus, sem antes que Ele venha te revelar. Através de uma palavra, através de uma pessoa. Porque assim, se você está indo pelo caminho e alguém diz: ó, não vá por aí não, que você vai cair. E você vai, é você que está tentando. Sim, né? Verdade. Então se apega com Deus, irmãos. Levanta essa cabeça, né? E levanta dessa cama aí, pode ter certeza, Deus é contigo. Né? E o irmão já falou aqui que Deus ele fez a parte dele, agora a gente tem que fazer a nossa. Né? Porque o maior sacrifício ele já fez, ele só tinha um filho e ele deu para morrer por cada um de nós. Então se apega com Deus, né? Fica firme e tenha certeza que Deus ele vai agir na tua vida, amém? Aleluia! Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, que maravilha! São exatamente 21 horas e 20 minutinhos, são 50 minutos aqui no estúdio da Rádio Nova Salvação. Isso do Senhor, esses homens que estão aqui, foram homens que continuam sendo abençoados por Deus, porque eles insistiram, persistiram, estão aí caminhando. É claro que os obstáculos vai ter. Quem não quer que você seja feliz? Quem não quer que nós sejamos felizes? É o nosso inimigo, o adversário de Deus, que ele faz de tudo para que você faça coisa errada, para você desagradar a Deus. Porque você desagradando a Deus, você vai acabar ficando sem os benefícios de Deus. E os benefícios de Deus são muito maravilhosos. Deus tem nos surpreendido com o que Ele tem feito para conosco. E quero também que você possa também ser surpreendido pelo nosso Deus.
Você que está nos ouvindo, obrigado por estar aí. Você que chegou agora, a Rádio Nova Salvação fica 24 horas no ar com o melhor de Deus para a sua vida. Compartilhe o link da rádio com alguém que esteja precisando. Hoje nós marcamos uma das primeiras desse ano entrevista falando, mas depois eu creio que nós vamos marcar que eles vão trazer a palavra de Deus, vamos aqui ministrar a palavra de Deus para a tua vida, mas a gente vai estar avisando você através da rede social e através aqui da Rádio Nova Estação. Obrigado a você, continue conosco, Deus abençoe. Vamos abrir para nós encerrar, orar para esse povo que está lá do lado. Maravilhoso, estamos aqui mais uma vez, vamos aqui fazer a oração juntamente com o diácono Lucas, o evangelista. Chegou também mais um jovem aqui, como é que é o nome do jovem? Fabiano. Fabiano, Sobrinho do bem. Lucas. Maravilha, sobrinho? É bênção do Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Vou deixar para que o evangelista Valdomiro está orando, que já está pronto ali aquela quilera. E nós vamos ali passar. Agora nós já recebemos de Deus e agora nós vamos fortalecer o nosso corpo físico. Irmão Valdomiro, é com o senhor. Vamos orar. Aos nossos ouvintes que estiveram precisando de orações, mude a tua cabeça e feche os olhos e liga ao Pai. E nesse momento de orações, aqui nós iremos apresentá-los, o Senhor poderá fazer algo na sua vida de bom. Oremos. Grandioso e soberano Deus, diante da tua presença que estamos, aqui pela primeira vez nesta rádio, o nosso presbítero, ou seja, evangelista Moacir Ribeiro, nos convidou para estarmos juntos aqui, para fazer a menção da tua palavra, para anunciar esta palavra maravilhosa. Nos agradecemos, Pai, por tudo isso. E pedimos agora aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos que estão aí do outro lado, ligado, ouvindo a palavra desta noite. E neste momento as orações sejam o que estas pessoas estiverem precisando alcançar de Ti uma resposta. Vem agora, Papai, fazer uma obra tão especial na vida destas pessoas. Se for enfermidade, o Senhor vai repreender. Se for trabalho, o Senhor vai conceder o trabalho. Seja qual for o problema, Senhor, nós apresentamos agora, em nome de Jesus, declaramos a bênção. Deus de Aleluia, misericórdia, Senhor. em nome do teu filho amado Em Jesus. nome do Senhor é que Nós nós te agradecemos, ó entregamos Pai, este muito obrigado, momento de Pai, oração. pelos teus servos aqui. Agradecemos Graças a a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado ao evangelista, obrigado ao diácono, obrigado ao jovem que chegou agora. E nós vamos estar Amém. retornando a qualquer momento e nós vamos estar aí novamente com eles, ministrando a palavra do Senhor. Obrigado a Glória. todos. Ficam na paz do Senhor. Amém.